eu sou a Nina e hoje eu vim contar quais foram as minhas melhores leituras do ano passado, 2019. Eu perguntei no Instagram se as pessoas teriam interesse nesse vídeo e várias pessoas comentaram que sim. Eu acho que é uma maneira muito legal de conseguir comentar sobre os livros que eu mais gostei de ler ano passado, já que ano passado eu não estava falando sobre livros nem aqui, nem diretamente no Instagram. Apesar disso, eu coloquei uma lista, no meu Instagram pessoal com os 12 livros que foram minhas melhores leituras em 2019, então algumas pessoas que já me seguiam no Instagram pessoal por conta do canal antigamente já viram essa lista. E na época eu coloquei mais ou menos na minha ordem de preferência e eu achei legal que algumas coisas já mudaram, então como com o passar do tempo as nossas impressões sobre os livros acabam mudando, então eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses livros da lista, eu vou usar a mesma ordem que eu coloquei e vou fazer comentários também a respeito aí dessa ordem, do que mudou, o que não mudou. Espero que vocês gostem. E se vocês tiverem interesse sobre um vídeo específico ou enfim, que eu fale um pouco mais sobre algum deles, só me avisa aqui embaixo que aí eu vou saber que vocês têm interesse nisso, tá? O primeiro livro que eu coloquei como preferido do ano passado foi o Laços, do Domenico Starnone, que é um autor que eu gosto muito. Eu já tinha lido Assombrações e Laços, eu gostei ainda mais. É um livro super curtinho que vai tratar ali a respeito de um casal que acaba se divorciando, então a mulher tem reações muito extremas a esse divórcio. E esse homem que abandonou a família para ficar com outra mulher, para namorar outra pessoa, acaba depois voltando para essa família por um misto de sentimentos que ele não sabe definir muito bem. Então nós vamos acompanhar ali algumas cartas e informações a respeito da época que houve essa separação. E 50 anos depois, esses acontecimentos refletiram na vida deles e na vida dos filhos. Então, é um livro muito forte, muito contundente, que desde o início pega muito nessa ferida. Se você já passou aí por alguma situação semelhante, é um livro que certamente vai mexer com você. E ele mexeu muito comigo e foi uma das minhas últimas leituras do ano. Eu acho que por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar. Certamente é um livro que ainda estaria ali no início da minha lista, mas eu não sei se ele seria o preferido. Provavelmente está ali por estar muito fresco, pelos sentimentos que ele me causou estarem bem frescos no final do ano quando eu fiz a lista, por ter sido um dos últimos livros. O próximo é O Coração de um Caçador Solitário, da Carson McCullers. Eu amo muito esse livro, talvez ele tenha sido o melhor do ano, no lugar do Laços aí. Livro que eu li no começo do ano passado, acho que foi em janeiro ou fevereiro, então ele ainda estava num patamar muito alto no fim do ano, e ele ainda está hoje. É um livro que destroçou meu coração com muita delicadeza. Então é um livro que vai falar de coisas muito sérias e de um sentimento de solidão muito profundo, mas de uma maneira bem delicada. Não é um livro que está ali com violência, com coisas explícitas, mas é um livro que justamente por isso torna tudo tão intenso. Se você nunca leu esse livro, por favor, leia. Eu já li esse ano outro livro da Carson McCullers, porque eu quero ler tudo que essa mulher escreveu. E eu acho que é um dos livros que mais consegue descrever o sentimento de solidão que eu já li. O próximo da minha lista é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Também é um livro que eu gosto demais. Ele me fez chorar, que é uma coisa bem difícil com o livro, mas com O Coração de um Caçador Solitário eu também chorei. E ele é um livro muito curto e simples no que ele vai tratar, mas ele tem uma linguagem extremamente poética e que acaba trazendo uma intensidade. E eu acho que ele vai pegar principalmente nas mulheres ali por conta da temática, Ele vai tratar de abuso sexual e enfim. É um livro que, se você ainda não leu, você não sabe o que você está perdendo, mas esteja preparado, porque ele é um livro bem forte e também acho que ele está ali mais ou menos na posição em que ele realmente estaria para mim hoje. Depois disso, temos O Sentido de um Fim, do Julian Barnes, que foi um livro que veio pela Tag e que eu gostei demais. Esse é um outro desses casos que eu acho que o impacto, quando eu li, foi um pouco maior do que o impacto que ele tem para mim agora. É um livro que vai tratar de suicídio, de muitos outros assuntos, vários deles tabus, e é um livro curto que consegue transmitir muita coisa. Ele é um livro um pouco mais explícito, assim, ele vai ter jogar as coisas um pouco mais na cara. Eu acho que ele estaria mais pra baixo um pouco na minha lista, pensando hoje, assim. Tem outros dessa lista que eu colocaria acima, mas também não tenho dúvida nenhuma de que seria uma das minhas melhores leituras do ano passado. Se você não conhece, dê uma chance a ele. Depois eu coloquei Coral e Outros Poemas, da Sofia de Mello Briner Andersen,
que é um livro de poemas que eu amo. Eu já comentei em outros vídeos e no Instagram também que a minha relação com poesia é uma relação um pouco ambígua, assim, então eu leio muito menos do que eu gostaria e eu sou bem exigente, assim, é difícil que a poesia me pegue de uma maneira tão profunda e esse livro faz isso, assim, eu amo ele inteiro e ele me despertou um interesse em voltar a ler mais poesia, porque pode ser arrebatadora, como é o caso desse livro. Então, provavelmente ele estaria mais pra cima. Quanto mais eu penso sobre ele, quanto mais eu releio alguns poemas, mais eu gosto. Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti, outro livro que eu gosto muito. Ele vai tratar da temática da ditadura, mas de uma maneira que não é muito óbvia. Eu já fiz um vídeo no Instagram falando de 5 livros não óbvios sobre ditadura. Então eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre esse livro e sobre outros livros que tratam de ditadura, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz lá no Instagram. E o próximo também, que é Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio, da Herta Miller, ele também tá nesse vídeo sobre 5 livros não óbvios sobre ditadura. E é outro livro que eu gosto demais, eu tenho muito interesse em conhecer mais coisas da Herta Miller. Se você já leu outra obra dela e tem alguma indicação para me fazer, por favor me faça, porque já demorei muito tempo para pegar outra coisa. É um livro de não ficção que me abalou muito e que com certeza está nessa minha lista de melhores leituras. Depois disso nós temos Uma Casa no Fim do Mundo, do Michael Cunningham. É o mesmo autor das Horas e eu falei um pouquinho mais sobre ele em algum vídeo. Não sei se já foi a hora ou não, porque eu tô gravando essas coisas com um pouco de antecedência, mas ele veio pela Tag e ele não tem publicado fora da Tag ainda, infelizmente. É um livro que vai falar de uma família não tradicional, que vai se formar de uma maneira bem exótica e a respeito de um amor livre, assim. E é um livro que a escrita mexeu muito comigo. Eu comecei a grifar no início e eu achei que eu ia grifar o livro inteiro, de verdade, porque ele é escrito de uma maneira muito especial. Então, se você tem a chance de ler esse livro, né, se você recebeu pela Tag e não deu uma chance, ou se você conhece alguém que teria para te emprestar, por favor leia, porque foi um dos livros que mais me surpreendeu, assim, e com certeza ele estaria nessa lista, talvez até um pouco mais para cima, se eu tivesse feito ela hoje. Outro livro que tá aqui é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. É um livro muito forte, muito pesado, que mexeu muito comigo e é incrível. Eu também acho que ele estaria numa posição acima, pensando hoje. Ele tem publicado, já eu recebi pela Tag, mas ele tem publicado fora da Tag. Se você nunca leu nada dela, por favor, dê uma chance a esse livro. Infelizmente, foi o único livro dela que eu li por enquanto, mas na hora que eu estiver preparada eu vou procurar outras coisas dela para ler, porque ele é realmente muito impactante. Outro livro nacional que está nessa lista é O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Eringer. Esse livro também foi uma super surpresa, porque eu li para o clube do livro que eu participo, eu nunca tinha ouvido falar, e é um livro incrível, assim, ele tem uma história muito simples que se desenvolve de uma maneira muito complexa e que vai tratar de vários temas ali super importantes de uma maneira que ao mesmo tempo que é crua, é delicada, né? Ele tem muito sentimento ali na escrita e não vejo a hora de ler outras coisas do Victor Eringer. Ele infelizmente se suicidou e ele era super jovem, mas tem alguns outros livros dele publicados e se você nunca leu nada dele, dê uma chance. Se você já leu algum outro livro dele, me conta aqui embaixo, porque foi uma das melhores coisas que eu li no ano passado e é um autor que a gente não ouve falar muito também. Depois disso eu coloquei A Silenciosa Inclinação das Águas, do Alex Sens, que é o segundo volume do Frágil Toque dos Mutilados, né? A continuação do Frágil Toque dos Mutilados, que também foi um dos melhores livros que eu li na época, no ano, né, da leitura. E também é outro livro brasileiro contemporâneo sensacional. Esse livro é dividido em 2 partes, a segunda ainda não saiu, eu não vejo a hora, porque ele deixa muito curioso, né, pra saber o que vai acontecer ali na segunda parte. Talvez eu até precise reler quando sair. E o Frágil Toque dos Mutilados, né, essa série aí, é uma coisa muito específica, sabe? Eu acho que a linguagem do Alex Sens, a forma como ele escreve, é muito particular, né? Ele tem bastante influência da Virginia Woolf, é claro na escrita, ao mesmo tempo que é muito particular dele, assim. Então, eu acho que ele é um dos escritores brasileiros que tem uma escrita mais própria, assim. É muito fácil de identificar
que foi ele que escreveu alguma coisa. Não sei se ficou claro, se ficou muito confuso, mas certamente acho que ele vai ser lembrado por muito tempo como um grande escritor, assim, de verdade. Se você gosta de Virginia Woolf, Clarice, dê uma chance para Alexense, que eu acho que você vai gostar. E por último, eu coloquei Mulheres que Mordem, da Beatriz Leal, outro livro brasileiro contemporâneo, olha só quanto livro brasileiro contemporâneo nessa lista, né? Que também tá no vídeo sobre livros não óbvios sobre ditadura. Então dá uma olhadinha lá, acho que vai ser bem importante, para eu não ficar repetitiva aqui, né, sobre os assuntos, mas esse livro vai tratar aí da relação entre 3 mulheres. Então, uma moça cujo passado influencia muito ali na vida dela, ela se sente presa a algumas coisas e não consegue ir pra frente. A mãe biológica dela, que foi torturada durante a ditadura, e a mãe adotiva dela, que é casada com o torturador dessa moça, né? Então, no caso, vai tratar dessa geração de crianças que foram adotadas por militares, por terem nascido num contexto, né, de mães presas que estavam sendo torturadas ou realmente roubadas ali da família por ser uma família que é presa. Enfim, é um livro que é muito forte e que tem totalmente a força do feminino, né? Como essas 3 mulheres em contextos e situações totalmente diferentes têm muito em comum. E é um livro que eu acho que é muito menos falado do que deveria, porque eu gosto muito. É um livro extremamente bem escrito, com uma história super importante e bem desenvolvida. E também é um livro bem curtinho. Então foram essas as minhas melhores leituras de 2019. Me conta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm alguma indicação baseada neles e quais foram as melhores leituras de vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.